Podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Dólar bate R$ 6 e a luta de classes continua. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Jovem Total. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou escutando pelo Spotify, sejam todos muito bem-vindos. Nesse calor arretado aqui em Manaus, né? Estou gravando por volta das 7h30 da manhã, no horário de Brasília, 8h30. E a temperatura de agora é 26 graus. Está quente. Estou aqui na sala. A porta da sacada está aberta, ventilador ligado e um café jornalístico para vocês acompanharem. Eu não tenho gravado muitos episódios por causa que essas últimas semanas de entrega de trabalhos da faculdade está sendo puxado. E sábado à noite eu estava fazendo um projeto de revista que, para mim, esse projeto de revista foi o mais difícil. Bem desafiador para mim, ou seja, revista não é o meu forte, mas eu tentei fazer, pelo menos enviei, mas eu tentei fazer o possível para fazer esse projeto integrador de revista. Amigos. Bem, amigos. Enfim, mas o resto dos trabalhos consegui enviar. Essa semana eu vou fazer prova online e depois da prova, encerramento do semestre. Bom, hoje esse vídeo eu vou falar a respeito sobre o dólar. Semana passada o dólar bateu na casa dos R$ 6 pela primeira vez em sua história. E eu vou compartilhar aqui a tela para vocês a respeito desta notícia. E só uma observação: se você escutar algum barulho de fundo, é porque eu estou na sala e a porta da sacada está aberta. Mas se vocês ouvirem um barulho de pássaro, carro, avião ou alguma batida sequer, é porque aqui está um calor de rachar, tá? Então, compartilhar aqui minha tela, a notícia da semana passada, né? Mas essa notícia está se repercutindo já nesta semana, né? Nesses últimos dias. Aqui, ó. Dólar fecha R$ 6 por primeira vez na história, apesar de Lira e Pacheco acalmarem o mercado. Então, mostra que o dólar fechou pela primeira vez na casa dos R$ 6, né? Devido aos últimos acontecimentos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi falar sobre o corte de gastos, tanto é que foi na quarta-feira, foi na quarta, não, foi na quarta-feira que teve o pronunciamento do Fernando Haddad, e aqui está o título, né, e o subtítulo. Na semana, a divisa dos Estados Unidos acumulou alta de 3,21%. Aqui estou lendo pela notícia do Infomoney, que é um jornal digital, né, da área de economia. Vamos ver. Declarações favoráveis dos presidentes da Câmara e do Senado ao pacote fiscal do governo tiraram boa parte da pressão sobre o câmbio. Mas ainda assim o dólar voltou a subir ante o real nesta sexta-feira, renovando cotes, né? Sexta-feira, dia 29, renovando recordes. A moeda fechou com alta de 0,19% aos R$ 6,001, né? R$ 6 na venda, na maior cotação nominal da história. Durante o dia, o dólar ampliou os ganhos ante o real e chegou a superar os R$ 6,10, em meio à desconfiança do mercado em relação ao pacote fiscal anunciado pelo governo. No início da tarde, contudo, a moeda zerou os ganhos,
e passou a operar entre leves perdas e ganhos. O movimento ocorre após falas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Falando sobre a medida dos cortes de gastos, né? E falando sobre as condições fiscais. Aqui, ó, a cotação do dólar hoje. O dólar à vista fechou o dia com alta de 0,17%, cotado a R$ 6. Maior valor nominal de fechamento da história e pela primeira vez acima dos 6, né? Veja só o histórico. Às 5h25 da tarde, o dólar para janeiro, que nesta sessão passou a ser o mais líquido, cedia 0,80% aos R$ 5,99. E aí aqui mostra, ó, dólar comercial compra R$ 6, venda R$ 6,001, dólar turístico compra, ó, R$ 6,42 e a venda R$ 6,22. E aqui na notícia mostra o que acontece com o dólar hoje. Aí mostra. O dia começou novamente com forte alta do dólar ante o real e de abertura firme da curva a termo, com o mercado ainda reagindo negativamente a uma medida específica do pacote fiscal. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Como em dias anteriores, a percepção negativa desta medida se sobrepunha às demais ações de corte de despesas anunciadas pelo governo, cuja proteção é de uma economia de R$ 71 bilhões em 2 anos. E aqui vocês podem ver a continuação da notícia. Eu vou deixar para vocês o link dessa matéria a respeito do dólar, que subiu, né? Na casa dos R$ 6, né? O título desse vídeo é O Dólar Bate na Casa dos R$ 6 e a luta de classes continua. O que isso tem a ver uma coisa com outra? Você sabe que o governo, né, o governo Lula, ele tem uma visão diferente da economia, né? Dentro da economia, você tem economistas socialistas, que no caso, o Fernando Haddad, ele tem uma visão socialista da economia. Você tem liberais, libertários e anarcocapitalistas. Se bem que libertarian cap é a mesma coisa. A diferença é que o anarcocapitalismo seria um modelo econômico de uma sociedade sem Estado, uma coisa assim. E esquecendo de outro campo ideológico, a social-democracia. Você tem economistas sociais-democratas, tipo um PSDB. E durante essas visões econômicas, o Fernando Haddad ele tem uma visão socialista da economia, que a ideia é o seguinte: um economista socialista ele tem a visão de que o Estado tem que intervir na economia, né? Defende o intervencionismo estatal, mais impostos e outras ideias socialistas, né? Mas o principal é intervencionismo estatal, mais impostos e por aí vai. E o presidente Lula, eu acho que você já deve ter visto alguns vídeos dele falando sobre os ricos e os pobres. Daí eu lembrei de um assunto que você já deve ter estudado sobre marxismo e a ideia da luta de classes, né? E o que seria a luta de classes, né? O que seria a luta de classes? É um conceito central do pensamento marxista, desenvolvido pelos filósofos e sociólogos alemães Karl Marx
e Friedrich Engels, né? E esse tal conceito se refere ao conflito entre diferentes classes sociais dentro de uma sociedade, principalmente em uma sociedade capitalista. E também é defendido nessa ideologia da luta de classes, economistas ou até políticos que seguem a linha mais socialista e comunista. E as classes são divididas em dois, resumido aqui: os burgueses e os proletários. Os burgueses seriam os ricos, né, os empresários da alta sociedade, e os proletários, os trabalhadores comuns, né, da baixa sociedade. Então, essa ideia de Karl Marx de entender esse conflito entre diferentes classes sociais dentro de uma sociedade, burgueses e proletários, né? Essa ideia do Friedrich Engels. E é como eu disse, a estrutura do capitalismo, né? No sistema capitalista, a sociedade é dividida em duas classes, né? Como eu falei, a burguesia, que é a classe capitalista ou a classe rica, e o proletariado, a classe trabalhadora, que não possui os meios de produção e deve vender a sua força de trabalho para sobreviver. E a burguesia possui os meios de produção, como fábricas, terras, empresas e tudo mais, né? E aqui no Brasil tem essa cultura, digamos assim, do brasileiro odiar os ricos, né? Não vê o rico como alguém que alcançou seus objetivos e chegou ali. Por exemplo, o sonho de uma pessoa em ter seu próprio negócio. Começa a empreender e depois chega ao ponto de que, olha, eu consegui alcançar meus objetivos, eu sou empreendedor de carros, eu sou um empresário, eu tenho várias empresas, e começa a contratar novos funcionários para trabalhar na mesma empresa do chefe, né? Só que o brasileiro pensa o seguinte, pô, o cara é rico, mas só que não vê a questão dos pobres e tudo mais, não liga para os pobres, só pensa em dinheiro, só pensa na capital, só pensa no acúmulo de capital, só pensa na grana, e o pobre começa a ver o rico como um opressor que vai acabar com os oprimidos, de que o rico ele é parte da classe burguesa que explora o proletariado. Entendeu essa ideia da luta de classes? A burguesia é a classe capitalista e o proletariado é a classe trabalhadora. E essa ideia de Karl Marx traz essa divisão entre ricos e pobres. Não somente os ricos e os pobres, como também em outras questões, brancos, negros, homossexuais, heterossexuais, né? Mas estou mencionando principalmente a questão dos ricos e dos pobres. Eu sigo uma economista no Instagram, o nome dela é Josiane Reise. E eu fiz uma pergunta na caixa de perguntas dela. Olha, pergunta na caixa de perguntas, né? Parece, é mais ou menos um pleonasmo. Enfim, ela compartilhou uma caixa de perguntas, né? Tema livre, pode ser qualquer assunto de economia política. E eu fiz uma pergunta para essa economista na caixinha dela. E eu fiz a pergunta o seguinte: aqui no Brasil, por que o brasileiro odeia o rico? Não vê o rico como aquele que alcançou seus objetivos? Eu fiz essa pergunta e a minha pergunta foi compartilhada nos stories do Instagram dela.
a economista Josiane Reis. E ela respondeu do porquê o brasileiro odeia o rico. E ela trouxe quatro respostas sobre isso. A primeira, cultura, educação e religião. Cultura, educação e religião. Os motivos pelos quais o brasileiro odeia o rico. Segundo, a grande confusão entre humildade e pobreza. Existe uma confusão tremenda de algumas pessoas confundirem humildade com pobreza, né? Essa questão de ser humilde, de olhar para o outro, não importa as diferenças, né? Ser humilde, ser amoroso com essa pessoa, mesmo tendo muito ou pouco dinheiro. E a pobreza, né? Isso é uma pobreza que não ganha muito dinheiro, não recebe muito salário, né? Muitas vezes é abaixo dos R$ 30, 40, né? A pobreza e etc. Primeiro, repetindo, cultura, educação e religião. Segundo, a grande confusão entre humildade e pobreza. Terceiro, desde cedo nas escolas aprendemos a odiar ricos pelo acúmulo de capital. É como eu disse anteriormente, essa visão do rico, odeia o rico por acumular capital, não faz o menor sentido, porque ele acumula capital através do trabalho, através de todo o esforço que ele possui. E ele chega no final e diz: Olha, tudo que eu fiz foi graças ao meu esforço e ao meu mérito. Foi graças ao meu esforço, ao meu trabalho diário, cansativo, acordar cedo e chegar tarde em casa, né? Essa questão do acúmulo de capital. E, aliás, tanto ricos e pobres são capitalistas. Tem até uma afirmação que, aliás, é uma explicação óbvia, né? Do pobre, ele tem uma casa bem simples, humilde, uma casinha, uma televisão, uma geladeira e um sofá, né? E isso tudo graças ao capitalismo, a esse acúmulo de capital. Mesmo o pobre tendo uma televisão simples, uma geladeira, mesmo tendo uma casa com pouca coisa, ele está acumulando capital. A mesma coisa um feirante que vende lá os seus alimentos, né, alimentos, produtos agrícolas, ele está acumulando capital, ele está sendo um empreendedor. Afinal, somos todos empreendedores, não de formação no curso de administração, de empresas, é contador, é gestor financeiro, mas só que nós todos somos empreendedores em casa, aqui no computador, né? Você pode ser um empreendedor digital através do seu trabalho, através de podcasts, edição de vídeo. Isso é muito massa. Então, a, a terceira resposta que a Josiane disse foi: desde cedo nas escolas aprendemos a odiar os ricos pelo acúmulo de capital, né? E a última, muita distorção sobre os ricos não irão para o céu. Essa última interpretação é o pensamento de alguns cristãos socialistas de que os ricos não irão para o céu. Não interpretam as escrituras sagradas e começam a chegar a essa conclusão de que Jesus ele era socialista, a ideia de que o rico não vai para o céu por ter esse acúmulo de capital e etc. Aí esse cristão socialista ele começa a pensar sobre, olha, o rico devido à sua avareza e tal não vai para o céu. Ou seja, uma má interpretação das escrituras,
Um exemplo disso é do jovem rico, né? A Bíblia fala que o jovem rico escutava as palavras de Jesus e perguntou ao mestre do que ele pode fazer para dar a vida eterna. E a história todos nós conhecemos, né? Jesus disse: Você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o rico dizendo que ele já conhecia isso desde quando ele era criança, sabia dessas palavras. E Jesus disse: Vende tudo, todos os seus bens e dá aos pobres, e assim você terá tesouro no céu. Depois vem e siga-me. E o jovem rico, ouvindo a mensagem de Jesus, se entristeceu e foi embora. Aí Jesus fala: Como pode entrar um rico no reino dos céus? E Jesus usa a questão do camelo que entra no fundo de uma agulha. Aí, com essa história de jovem rico, o cristão socialista vai dizer: tá vendo? Os ricos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, eles fazem uma má interpretação das escrituras. Até começa a odiar sobre um cristão ter prosperidade, né? Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando da teologia da prosperidade, mas que o cristão não possa ganhar o seu dinheiro através do seu trabalho, né? O cristão socialista ele vê de outro jeito, começa a interpretar a história do jovem rico, começa a odiar os ricos e começa a ampliar essa disputa entre jovens entre ricos e pobres, sendo que a Bíblia diz que todos nós somos semelhantes a Deus. Não importa se é gentil ou judeu, somos um só em Cristo Jesus. Então, essas são as quatro respostas que a economista Josiane respondeu a minha pergunta na caixinha dela do Instagram. E eu vou repetir para vocês. As quatro, o- os quatro motivos pelas quais o brasileiro odeia o rico. Primeiro, cultura, educação e religião, né? A grande confusão entre humildade e pobreza. Terceiro, desde cedo nas escolas aprendemos a odiar ricos pelo acúmulo de capital. E quarto, muita distorção sobre os ricos não irão para o céu. É através dessas quatro motivos pelas quais o brasileiro odeia o rico. E é por isso que a luta de classes continua, né? Devido à cultura, à educação e à religião, né? Devido a esses motivos pelas quais que essa luta continua, esse pensamento marxista de dividir a sociedade entre burgueses e proletários. E tudo isso tem a ver com a questão do dólar, né? O presidente Lula sempre teve essa visão da luta de classes, de dividir entre os ricos e os pobres, né? Essa divisão que a sociedade quer impor às pessoas essa divisão, sendo que para nós, cristãos ou não cristãos, de que a Constituição garante que nós somos todos iguais perante a lei por qualquer distinção de natureza. E a mesma coisa na Bíblia, né? Somos todos semelhantes a Deus, somos imagem e semelhança dele. Espero que você tenha gostado deste episódio. Curte, comente, compartilhe com seus amigos se você estiver assistindo no YouTube, ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, compartilhe este episódio para mais pessoas ficarem ligadas, sintonizadas sobre este assunto da, eco, da economia
marxismo e política. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço.